essa eleição de 89 ela foi especial por várias razões. Primeiro porque presidente, né, desde 60 que nós não tínhamos eleição para presidente, aquela conversa toda. E além do mais teve um detalhe adicional, foi uma eleição única, não houve outra coisa, não teve eleição para governador, deputado, nada disso, exclusivamente para presidente. E essa foi a eleição mais xarope que eu já vi na minha vida. Pensemos juntos. Eu nunca vi uma eleição tão louca, tão doida quanto essa de 89. Tinha tudo para ser uma eleição formidável, mas foi ridículo o negócio, foi realmente risível. Nós tínhamos ali três grupos diferentes de candidatos, três grupos diferentes. Então, no primeiro grupo, aqueles candidatos com estrutura partidária melhor, candidatos já conhecidos nacionalmente e tal, que é o caso do Leonel Brizola, do PDT, que tinha sido governador do Rio, né, de 83 a 87, Aureliano Chaves, que era do PFL, que tinha sido ministro das Minas e Energia, né, ele é um homem muito forte, dos principais articuladores da criação da Frente Liberal, saída do PDS, Ulisses Guimarães, como eu já disse, figura muito importante do PMDB, e o senhor Paulo Maluf, do PDS, que ainda era, né, já não era aquela potência toda como partido, mas ainda tinha relevância. Esses seriam, teoricamente, os candidatos com maior probabilidade de sucesso. O segundo grupo é Fernando Collor, do PRN, ele que tinha sido governador de Alagoas de 87 até 89, o Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, que seguiu a cadeira de deputado federal em São Paulo na eleição de 86, Mário Covas, né, do PSDB, que foi o fundador, né, do PSDB, senador por São Paulo, o Afonso Camargo Neto do PTB, não que ele, Afonso Camargo, é uma figura bem desconhecida até, né, não era muito conhecido, mas PTB era uma legenda forte. O Guilherme Afife Domingos, que vinha com coligação do PL com o PDC, deputado federal por São Paulo, Roberto Freire, figura muito importante, né, que era do filiado do Partido Comunista, do PCB, portanto, tinha conseguido se eleger deputado federal por Pernambuco, e o Celso Brant, do PMN, que era deputado federal por Minas Gerais. O PMN era uma legenda pequena, tal, assim como o PCB, mas o PCB tinha uma história e tal, então eu posso dizer que esse seria esse segundo grupo, o grupo que teoricamente estaria na sequência, não com tanta possibilidade, né, na teoria, quanto esse primeiro grupo que eu já me referi. E esse terceiro grupo, o terceiro grupo que eu considero assim, grupo comédia total. Alguns dos candidatos aqui que eu vou falar eram pessoas sérias, e até vou fazer alguns. Mas esse grupo aqui, e não fique pensando que foi a comédia total, foi restrita apenas a esse grupo, né? Tivemos coisas meio ridículas assim nos demais grupos que eu já citei. Então, do PSD tinha o Ronaldo Caiado, que era aparecia na campanha num cavalo branco, as coisas meio assim, né? O Enéas Carneiro, do PRONA, Armando Corrêa, do PMN, Fernando Gabeira, do PV, Paulo Gontijo, do PP, Manuel de Oliveira Horta, do PDC, do B, José Marronzinho, do PSP, Eudes Oliveira Mata, do PLP, Antônio dos Santos Pedreira, do PPB, Lívia Maria Pio, do PN, e Zamir José Teixeira, do PCN. Aí vocês vão vendo que fora, né, aqueles partidos que eu já havia mencionado, PDT, PFL, surgem outras legendas aqui. Então, nesse terceiro grupo, claro, tinham candidaturas realmente muito consideráveis, como, por exemplo, do Fernando Gabeira, né, do PV, ele que é uma figura bem conhecida já no meio político, ele que veio com um conceito novo, o Partido Verde, né, que é uma coisa bem bacana, uma visão mais de preservação da natureza, essa coisa toda. O Enéas Carneiro, né, também, que eu acredito que foi muito prejudicado por essa miríade de candidatos que realmente beiravam ridículo, né, e ele acabou fazendo muito sucesso, Enéas Carneiro, porque ele tinha parece que 15 segundos, então ele chegava a falar, meu nome é Enéas, e acabou
fazendo muito sucesso, mas ele que foi uma das figuras mais brilhantes, né, que realmente da política brasileira. Sou professor de cardiologia. Registrei no segundo ofício, em Brasília, um documento afirmando que, se não for eleito, não serei candidato a qualquer outro cargo em nenhum escalão do poder. Nunca fui, não sou e não serei político profissional. Meu nome é Enéas. A Assembleia Constituinte levou mais de um ano para fazer a Constituição, gastando o dinheiro do povo. Festa, aplausos e promessas de que tudo ia mudar. E já se passou mais um ano. Mudou alguma coisa em sua vida? Meu nome é Enéas. Estamos na era do debate. Todo mundo dá opinião sobre tudo, mesmo sobre assunto de que não entende nada. Ninguém tem convicção sobre coisa nenhuma. Todo mundo acha. Eu não acho nada. Eu sei ou não sei. Meu nome é Enéas. Não acredite em pesquisa. Pesquisa não elege ninguém. O senhor se lembra do que aconteceu na última eleição para prefeito em São Paulo? Todas as pesquisas apontavam um certo vencedor e o resultado foi inesperado. Será assim também no dia 15. Meu nome é Enéas. Que acabou, acredito, até muito prejudicado por esse clima meio de comédia, né, que rolou nessa eleição. Ele acabou realmente até se prejudicando. E aí tem o Armando Correia, que no meio da campanha resolveu tirar sua candidatura e colocar o Silvio Santos, né, no lugar. Cara, Silvio Santos, não estou brincando, estou falando sério. Então foi uma campanha muito conturbada e hilária. E o que é interessante é que nenhum dos candidatos que seriam desse grupo principal, nenhum deles chegou sequer no segundo. O que nós tivemos, no final das contas, foi o embate entre Fernando Collor, do PRN, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E aqui é interessante, porque o Fernando Collor já começou com muita vantagem em relação aos adversários, e acabou realmente chegando no segundo turno e ganhou do Lula. E a figura do Fernando Collor é muito emblemática para esse período, porque, primeiro, ele foi um candidato, vamos dizer assim, feito sob medida, né, para aquilo que o eleitorado, vamos dizer assim, buscava. Então, se você imaginar o que o eleitor naquela época queria, vamos dizer que realmente o Collor ele se adequava totalmente a isso. Então, uma pessoa jovem, aliás, foi o mais jovem presidente que o Brasil já teve, 40 anos, jovem, inteligente, dinâmico, culto, falava, né, vários idiomas e tal. E o importante, era uma cara nova, né, não só jovem, mas era uma cara nova. As pessoas estavam já meio cansadas, né, um pouco já desiludidas, né, com a política tradicional, e ele veio trazer essa renovação, né? Não é à toa que justamente dois candidatos que teoricamente tinham menos expostos, né, tal, foram os que chegaram no segundo turno. E aí, lógico, no segundo turno houve aquela segmentação, né, de um lado Collor, que, vamos dizer, representava a direita, e do outro Lula, que representava a esquerda. O fato é que a campanha, o nível foi muito baixo. No segundo turno, inclusive, no debate principal, eu diria que foi na Globo, foi um escândalo, né, manipulação imensa no último debate, porque a Globo, obviamente, todos sabem disso, tinha interesses que o Collor fosse o eleito, então isso já vinha acontecendo fazia tempo. O Collor tinha, por exemplo, o Jornal Nacional, tinha um tempo imenso, os outros candidatos tinham um tempo menor. E óbvio que, como o próprio Brizola dizia, que ele era filhote da ditadura, né, e que era o filhote da Globo e tal. Isso por quê? Porque a família Collor, lá em Alagoas, né, praticamente uma família de grande, dona do Estado, vamos dizer assim, né, uma família de grande poder econômico, e inclusive eram, né, não sei se até hoje são, para falar a verdade, não sei hoje como é que está a coisa, mas acredito que até hoje são os donos da retransmissora, donos da Globo lá de Alagoas, né? Então a família Collor é uma família muito influente, tanto financeiramente como politicamente, tanto que ele foi prefeito de Maceió, foi governador das Alagoas, enfim, né? E aí
em Alagoas as pessoas o conheciam bem, mas fora do Brasil ele era um desconhecido. Isso não foi ruim para ele, pelo contrário, veio a calhar. E a questão da manipulação, né, que houve, coisa reconhecida pela própria Globo, tem a frase, né, colhida pelo Marco Aurélio Garcia, que ouviu, né, do Roberto Marinho, segundo Marco Aurélio Garcia, Roberto Marinho, explicar que a Globo apoiou o Collor em 89, porque era filho, segundo Roberto Marinho, era filho de um amigo meu, um rapaz de boa aparência, falava línguas, eu achei que daria um bom presidente. E o que nós vimos foi algo muito diferente. E as características, né, assim, do Collor, já na campanha, já se deixavam transparecer. Por que eu digo isso? Porque no segundo turno, quando a coisa começou a ficar mais emparelhada, porque no primeiro turno ele ganhou até com bastante facilidade, teve 20 milhões de votos, né, contra 11 do Lula, que aliás ficou pouco à frente do Leonel Brizola. Mas no segundo a coisa já foi um pouco mais equilibrada. Aí ele tirou da cartola, né, os podres aí do Lula, ex-mulher do Lula, filha que o Lula... Enfim, foi uma coisa meio baixaria, né? E o Lula... Eu achei que ficou mal para os dois, na verdade, né? O Lula, porque expôs um lado que pouca gente sabia da vida dele, e o Collor, que apelou, né, com um estratagema que eu acho que realmente ficou muito mal. Mas aí já daria para ter uma noção muito clara da personalidade, do estilo do Collor. E ele ganhou, né, com o Leonel Brizola ficou com 11 milhões 168 mil votos, né, ficou em terceiro. A luta realmente foi ali na esquerda, né, Luiz Inácio Lula da Silva e o Brizola. Aliás, deixa eu só fazer um comentário rápido a respeito desses outros candidatos aqui, né, que nem chegaram ao segundo turno. O Leonel Brizola veio forte, foi realmente o terceiro colocado no cômputo geral, à frente do Mário Covas, que ficou, portanto, no quarto lugar. O Brizola, eu diria até que teria forte chance, só que acabou o fato dele não ter um partido realmente tão estruturado, ele acabou apelando aí no decorrer do negócio para uns candidatos que acabaram sendo eleitos, né, alguns deputados federais e tal, mas figuras assim um tanto quanto exóticas, né? Por exemplo, o cacique Juruna, cacique mesmo, ele era cacique de verdade, né? Cacique Juruna, o Agnaldo Timóteo, que não há dúvida foi um dos maiores cantores, né, que o Brasil já teve, excelente como artista, mas como deputado realmente deixou muito a desejar. E tanto o Juruna quanto o Agnaldo Timóteo deram ensejo a situações assim muito estranhas, né, como deputados. Aurelino Chaves não empolgava, né? Ulisses Guimarães, numa campanha ridícula do PMDB, aliás, o PMDB e PSDB, eu posso dizer que realmente, se nós analisarmos o peso que esses partidos têm, né, na política brasileira, nunca conseguiram fazer um presidente sequer, né? Aí você fala assim, o PSDB, mas o Fernando Henrique foi eleito presidente, mas não graças à campanha do PSDB, porque as campanhas do PSDB e do PMDB, vão combinar, são um lixo total. Então, olha só, basta dar um exemplo aqui, o Ulisses Guimarães, onde o povo ansiava por mudança, gente jovem, dinâmica, eles me colocam lá que o Ulisses Guimarães é velhinho, era velhinho, porra, sabe, umas coisas assim, nada a ver. Paulo Maluf já não tinha a força do PDS, e ele, como eu já disse, é muito criticado, muito questionado, principalmente essa questão de honestidade e tal, já não tinha a mesma força que talvez tivesse algum tempo antes. Mário Covas vinha forte na PSDB, mas campanha muito ruim do PSDB, nunca vi coisa igual. E aí as duas caras novas, né? A mudança realmente, porque tanto o Fernando Collor na direita quanto o Lula na esquerda representavam exatamente isso, mudança, gente nova, enfim. O resultado final foi que o Collor ganhou a eleição, né? Já na campanha, já começou, na campanha a coisa já não começou muito bem. Mas o fato é que foi eleito, sim, no segundo turno, com 35 milhões de votos contra 31 milhões do senhor Luiz Inácio Lula da Silva.